Antes de nos dividirmos em salas, quero lembrar que a Consciência Cristã está chegando aí, próximo final de semana. Acredito que está confirmada, não é, a permissão dos líderes da nossa cidade, de governo, para que se faça com os cuidados. É isso que eu sei. Então, os irmãos são livres para escolher se vão ou não vão. Aqui na igreja nós teremos os cultos normalmente, no próximo domingo. Sala única de manhã, escola dominical, e à noite culto, como sempre nós temos. Então, é isso. Consciência Cristã sempre tem sido um ministério abençoador aqui. Vários irmãos têm participado. Eu, particularmente, pretendo participar do encontro de pastores, que vai acontecer durante o evento. Já me inscrevi essa semana. Então, estejam atentos, é uma decisão particular de cada um de vocês, e assim sejam cuidadosos consigo mesmo, com o próximo também, não é só nosso querer, a gente tem que levar em consideração o próximo também, e assim Deus seja louvado e abençoe o pastor Euder, dando sabedoria, dando graça, perseverança na vontade dele. Também quero avisar que os jovens da nossa UMP, eles estarão fazendo... Cadê Gabriel? Está ali. É hoje de manhã, não é, Gabriel? Uma cantina, logo após a EBD, em prol da sala da UMP e do aniversário também dessa sociedade. Aqueles que quiserem ajudar poderão comprar. Vai ter mousse e sorvete, não é? Então, estará sendo oferecida essa manhã. Quem quiser contribuir com eles, tem a oportunidade. É isso, nossas salas funcionarão normalmente, as crianças. A Laci vai dar aula? Não? Hoje é Carla. Hoje é Ivando, que vai dar aula na UPA. Pode subir, criança. Desculpem, podem subir, crianças. Podem subir primeiro. Podem ir. Deus os abençoe. Por causa da hora, eu vou dar uma apressadinha. Podem subir, Deus os abençoe, os guarde. Abençoe cada professor. Na sala da UMP será o presbítero Silvio, que dará a aula nessa manhã. Também já podem seguir os adolescentes, deixa as crianças subirem, né? E depois vocês poderão subir e os jovens também poderão ir para a sua sala, para a gente dar uma adiantadinha por causa do horário. E aqui nós vamos seguir, não pretendo ser muito longo, mas vamos também sem muita pressa. Vamos abrir a palavra de Deus, os que estão em casa também, os que assistirão depois. Vamos abrir Marcos, capítulo 13, Evangelho de Marcos. Todos que nos visitam nessa manhã, sejam bem-vindos. Estou vendo ali os familiares, né, de Rita, todos os irmãos, alguns, Deus abençoe. Ontem tivemos uma palestra com os pais, com os adolescentes, sobre a questão do celular, o uso do celular. E eu nem assisti a palestra, mas já me ajudou, né? Sempre a gente tem que estar tendo cuidado com todas essas questões modernas, que não são pecaminosas em si mesmo, mas podem gerar vícios, gerar problemas sérios. Então, sejamos cuidadosos com nossos adolescentes e também conosco mesmo. Lá em casa é uma dificuldade, porque é muita gente, poucos eletrônicos. Meu Deus, tem hora que é 4 estudando, eu também trabalhando ou estudando, Simone também. Imagine, a internet não funcionou essa semana direito, só Deus que dá a graça. É uma grande bênção, a gente trabalha muito pela internet, mas tem que ser cuidadoso, porque é uma tendência ao vício, né? Uma tendência a quebrar relacionamentos, a tantas coisas, a gente tem que ser cuidadoso, mas que é uma bênção também é difícil realmente para uma família conseguir conciliar tudo isso.
Então, meus irmãos, esse texto que será lido, vou ler o capítulo inteiro, é a última semana de Jesus em Jerusalém, não é? Está indo ali a sua entrega, e ele chegou no templo, olhou o templo, depois ele foi ao templo, ensinou, depois repreendeu a casa do meu pai, foi questionado, perseguido, e esse texto de agora é a última visita, é a saída de Jesus do templo. É a terça-feira. Já passou o domingo, segunda, agora é a terça-feira. Até na sexta ele ser crucificado e no domingo a ressurreição. Então é bem interessante. A saída de Jesus ali do templo, né? A última visita dele. E ele diz, ele profere grandes palavras ali, duras para os líderes religiosos dali de Jerusalém, políticos também, que não se arrependiam, então viria o julgamento sobre eles. E a vinha seria tirada deles e dada na mão de outros, que eram os gentios. Os judeus receberam essa profecia ali forte, Jesus mostrando a autoridade, o poder que ele tem, fazer a figueira secar. E era uma profecia para os líderes, mas também para todo Israel. E também uma advertência para nós, o novo Israel de Deus, para que não caiamos no mesmo erro que eles caíram. Porque se eles que eram videira original foram arrancados, quanto mais nós que fomos enxertados. Agora, a disciplina deles não é permanente. A qualquer momento os judeus podem se converter. Muitos têm se convertido durante esse tempo para cá, né, da ressurreição de Cristo para cá. Então, serve para nós também. Nós devemos temer, nos arrepender, porque a advertência também é para nós. Esse capítulo, ele, como todos os outros, cada novo capítulo é realmente impressionante, né? O sermão profético, a destruição do templo que aconteceu. Jesus ali disse, não ficará pedra sobre pedra, e aconteceu realmente no ano 70. Até hoje o templo está destruído. Não há mais sacrifícios. Há muros, há resquícios ali do muro, do templo e tal. Algumas pessoas ainda hoje entendem algumas profecias como se o templo fosse ser reerguido pela quarta vez antes da volta de Cristo. Mas nós não entendemos assim, porque o templo agora que está sendo reerguido é a nossa vida, é o Israel espiritual, é o templo que somos nós através de Cristo. Não precisa mais de um templo físico. A igreja é espiritual, cada um de nós uma pedrinha do templo. Então, se nós vamos tentar dar uma olhadinha, né, quando começou os primeiros templos, a destruição, e essa aqui é a destruição final, quando Jesus disse, na saída do templo, depois de ter vivido todas aquelas dificuldades, confrontado, pregado, cumprido profecias ali, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Tantas coisas ele viveu ali nos últimos dias também, até que ele sai do templo, né, na despedida final, ele dá essa última palavra, que o juízo de Deus agora vem. E realmente Jerusalém foi destruída, sitiada, queimado, templo queimado, profanaram a casa de Deus, fizeram sacrifício com porco a deuses estranhos dentro do templo. Então isso para o judeu era um escândalo. Colocaram na casa de Deus sacrifício aos ídolos. Aí era já o juízo de Deus. Aí Jesus fala desse acontecimento, mas também da amplitude maior da profecia, né? Que um dia o Senhor voltaria, nesse mundo não ficará pedra sobre pedra, e o Senhor voltará para reconstruir, para fazer novas todas as coisas. No céu não haverá mais templo, né? O Senhor será a sua luz, a sua glória, nós ali presentes. Não há necessidade mais de templo. Ao santuário celestial. Toda cidade é o templo agora, não é um lugar específico da cidade, né? Toda Jerusalém, a Nova Jerusalém, em adoração a Deus. E assim Jesus diz muitas coisas importantes que nós estaremos vendo um pouco aqui nessa manhã. Antes mesmo da leitura, é bom a gente observar, né? Há várias formas de interpretação
dessa profecia. Não é fácil, não é um texto fácil, tem muita linguagem simbólica, então é difícil da gente entender totalmente a profecia. Foi dada ali a alguns discípulos que perguntaram a Jesus, viram a beleza do templo e perguntaram, não é? E Jesus dá aquela profecia primeiramente para eles, depois Marcos coloca aqui, registra no Evangelho, mas primeiro foi para os discípulos, 3 ou 4 deles. Então, esse texto tem várias formas de interpretação que os autores tentam entendê-lo. Não é fácil, há muito simbolismo. Primeira forma de interpretação, acreditam que todo o capítulo fala sobre a destruição de Jerusalém. Essas pessoas que pensam assim, acreditam que esse texto já aconteceu, toda a profecia, na destruição de Jerusalém, do templo, no ano 70. Outro grupo de intérpretes acreditam que tudo é sobre o julgamento final e a vinda final do Senhor Jesus Cristo. Então, para esse grupo, nada aconteceu, vai ser tudo lá no final. E um terceiro grupo, que é mais o que eu penso e acredito que a nossa igreja, de forma geral, é um grupo misto. Acredita que parte desse texto já se cumpriu, ali na destruição de Jerusalém, mas quase tudo, com exceção da volta de Cristo, que será para o final realmente. Então é um texto, é uma profecia mista, como acontece com várias outras profecias. Isso é comum na profecia. Tem aquele significado imediato, mas também tem algo referente ao último dia do Senhor. A profecia também tem esse aspecto. Vamos então, é um sermão de julgamento do reino. A gente vê aqui a justiça de Deus, de Cristo, né, quando ele sai ali limpando o templo, repreendendo os cambistas, quando ele diz à figueira que ela não dará fruto, é a autoridade de julgar de Jesus, que às vezes a gente não entende. Às vezes a gente pensa só na misericórdia e na bondade de Jesus, mas chegará o dia da justiça. Aqui ele está mostrando a justiça dele. E é isso, né? Tudo que fazemos, todos os nossos pecados, teremos que encarar Deus. Nada que fazemos ficará impune. Ou alcançaremos a graça em Cristo e o perdão, ou então seremos condenados. Através de Cristo seremos livres, se tivermos essa disposição de arrependimento, de fé, de confiança e vigilância. O texto também vai nos mostrar que devemos vigiar, porque o Senhor virá. Devemos estar vigilantes, porque o Senhor virá, a vinda do Filho do Homem. Vamos então ler, pensando em tudo isso que foi falado. Vou ler, irmãos. A destruição do templo, verso 1, do capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhes perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, e fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governantes e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai e
e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou. Até agora e nunca mais e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então virão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, senão os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Oremos. Senhor, ajuda-nos a entender a profecia, a Tua palavra. Ajuda-nos a temer e tremer e esperarmos vigilantes esse grande dia. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, parte desse texto, como eu já disse, acredita-se que já foi cumprido ali na destruição de Jerusalém. Como alguns dos versículos que nós lemos, disse que foi uma tribulação tão grande, nunca antes acontecida. Aquele que tivesse, não é? Eu não quero reler agora, mas ele, em alguns momentos, diz: quem estiver em cima no eirado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Ai das que estiverem grávidas. Nunca houve tribulação tão grande. Se o Senhor não tivesse abreviado, então, possivelmente, isso aqui já se cumpriu em Jerusalém, ali na destruição da cidade. Foi uma profecia rápida, né? Quando Jesus profetizou, alguns anos depois, aconteceu isso ali em Jerusalém, que é historicamente comprovada. A Bíblia fala, a história também fala. Disse que foi uma invasão ali do exército romano, o general Tito, que depois se tornou imperador. Foi digamos assim, uma loucura, um dia de trevas. Por isso que diz as das grávidas, né? Diz a história que parece que os soldados rasgavam as grávidas. Que terrível. Isso já aconteceu ali, pessoas em Jerusalém, era fogo no templo.
Então, o templo já tinha sido destruído outras vezes, mas essa a história narra como uma coisa sobrenatural. Era como se ouvissem vozes do céu, era como se não os soldados estivessem ali, mas como se os anjos do céu estivessem lutando também. Tal foi a destruição. Então, por isso que chamam de um mini apocalipse. E no final vai ser assim. No final haverá isso que houve em Jerusalém de forma mundial. Como ele vai dizer, né? Depois continua dizendo, o sol, acontecerá fenômenos na natureza. A gente vê que Apocalipse diz as mesmas coisas. Pedro também diz esses fenômenos, né? Que os céus se desfará como cortina e será criado novos céus e nova terra. Tudo isso tem a simbologia, mas tem muita coisa que vai acontecer mesmo. Então, é algo que devemos temer, vigiar e orar. Nós vemos aqui Jesus como pastor, preocupado com sua igreja, para que eles não desfalecessem nessas tribulações. É a perseverança dos santos, perseverar nas tribulações, ser paciente, é o que Tiago vai dizer. É o que Tiago vai dizer, nas tribulações sejam pacientes, peça a sabedoria que Deus dá. Persevere, significa se torne paciente com os outros, com você mesmo. Quando a gente é perseverante nas tribulações, o fruto é a paciência e a maturidade. Depois da tribulação vem a maturidade. Então assim acontecerá, né, esse refinamento, essas profecias ali que aconteceram. Outras delas, como já disse, serão no momento final da volta de Cristo, dessa profecia. No entanto, esse texto não é... Jesus não parece estar interessado em mostrar datas, em dizer que se seria no outro dia ou daqui a 1000 anos. Pedro vai dizer isso, vai dizer que Deus não está demorado. Deus está tendo paciência com o mundo, Deus está salvando o mundo. Um dia para Deus é mesmo que 1000 dias. Então, na perspectiva humana, talvez os próprios discípulos aqui, é o que dá a entender, esperavam que Jesus ia voltar na destruição de Jerusalém. Mas Jesus não diz isso. Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Eles esperavam que talvez fosse ali naquele dia, mas não foi. Então Jesus, ele chega ao ponto de dizer aqui, nem os anjos do céu sabem, nem mesmo Jesus, humanamente falando, ele não sabia. Na sua divindade ele sabia. Mas aqui ele está falando Jesus como homem, que chorou, que teve fome, que sofreu. Jesus na sua humilhação. Mas quando ele vier, ele não vem mais na sua humilhação, ele vem com grande poder e glória. Ele vem como juiz. Então Jesus aqui está mais preocupado com a sua igreja, com seus discípulos, que eles perseverem, que eles vigiem. A morte poderia chegar a qualquer dia, o Senhor pode vir a qualquer dia. Jesus não se preocupa em dizer, vai ser tal dia, como as pessoas às vezes queriam que ele fizesse. Talvez se ele tivesse feito isso, geraria uma preguiça, uma acomodação dos discípulos na evangelização. E a Bíblia diz que Deus quer que vivamos pela fé. Então, a vinda de Cristo não é diferente. Aguardamos pela fé, evangelizamos pela fé. O texto diz que Jesus não voltará enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações. Enquanto o evangelho não for pregado em todas as nações. E essa lição, né? Eles pregaram o evangelho, grande parte daquele mundo, daquela época foi evangelizado, eles sem tecnologia, sem tantas armas, tantas facilidades que nós temos hoje, mas eles ganharam muitas nações naquela época, mas agora é nossa vez de pregar entre as nações. Eu tenho sido muito abençoado, que nós temos orado há 4 domingos, até hoje, nós voltamos a orar pelas nações. Sempre oramos, mas às vezes a gente se esquece, né? Mas temos voltado a orar. Oramos pelo Afeganistão. Eu vi um irmão outro dia dizendo, né, que ali no Afeganistão tem uma pequena igreja, fiel,
se eu não estou enganado, o irmão dizia que era cerca de 300 crentes ali, que nessa última perseguição aumentou para mais de 1000. Então, isso é o que se sabe. Deus, às vezes, tem uma igreja muito maior ali que a gente não sabe, sofredora, que os escolhidos, às vezes, não são nem mencionados ou contados nos censos, não é? Mas Deus sabe quem é a sua igreja. Temos orado pela Coreia do Norte, e cada vez que eu oro por esses países, eu lembro que tem pessoas sem Cristo, meu vizinho, minha família. Não é só lá, mas tem pessoas no mundo. Jesus não voltará antes que o evangelho seja pregado. Isso aqui é claro. A gente quer saber os mistérios que ele não revelou, mas o que está claro é isso. Vigiar, orar, pregar, essa é a nossa parte. Essa parte a gente, não quero saber disso não, quero saber qual vai ser o dia. Mas ele não disse, é para pela fé a gente esperar e viver. É melhor focarmos na mensagem principal. Esteja sempre alerta contra Satanás e pronto para o julgamento. Esse é o resumo da profecia. Esteja vigilante contra Satanás e esteja pronto para o julgamento de Deus, seja hoje, seja de manhã, seja no cantar do galo, seja à noite, seja quando estivermos dormindo. Por isso que a gente deve ter uma vida de vigilância, ao dormir, se arrepender dos pecados, se entregar. Senhor, posso estar dormindo agora, o Senhor pode voltar durante a madrugada. É isso que ele está ensinando. Sejam vigilantes, vivam com intensidade a fé. Não, porque tem pessoas que vivem assim, vivem uma vida sem compromisso, e quando sabem que Jesus vai voltar, o seu julgamento virá amanhã, então temem, querem se arrepender, eu vou fazer tudo diferente. Não, sejamos constantes, vivamos cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, ou então se Jesus fosse voltar. Só um parêntese, alguns dos exemplos que estou dando aqui é desse comentário aqui da série Cultura Bíblica da Vida Nova, comentário de Marcos, introdução do Devway, o comentarista. Algumas partes eu citei dele. No capítulo anterior, nós vimos que Jesus disse que o julgamento viria sobre os líderes judaicos no templo. A vinha seria passada a outros, os gentios, como aconteceu. Aqui nesse texto continua a advertência de Jesus às autoridades, e interessante que nós devemos estar vigilantes. Significa uma mordomia ativa, não uma espera preguiçosa. Enquanto esperamos Cristo, nós não devemos ficar preguiçosos como alguns cristãos ficam. Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada. Não vou trabalhar, não vou estudar, Eu já vi dizer que tem gente que faz isso. Se Jesus vai voltar, nada nesse mundo tem graça mais para mim. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Esse mundo tem graça se vivermos para a glória de Deus. Na ressurreição, nós ressuscitaremos em corpo. As coisas materiais foram criadas para a glória de Deus. Nós devemos ter uma boa mordomia, viver bem, trabalhar bem, administrar os recursos que Deus colocou na nossa mão com sabedoria. Vamos prestar contas ao Senhor. Então, não é uma vigilância preguiçosa. Não, é ativa, é trabalhando, é glorificando, é pregando, é vivendo a vida normalmente. Porque às vezes a gente tem essa tendência de espiritualizar a vida. Só me importo com o lado espiritual. Não, trabalhar é espiritual, casar é espiritual, ter filhos é espiritual. Então, Deus planejou essa terra assim até o fim. Cresçam, se casem, até no cativeiro o Senhor disse isso para o seu povo. Deem suas filhas em casamento, casem, orai pela paz ali da Babilônia. Então, assim é hoje em dia, vamos viver não de forma preguiçosa, mas trabalhando, vivendo, amando. A vida é boa, a criação, desde Gênesis o Senhor viu que era bom, então é bom viver, mas com seriedade e responsabilidade, vigilantes e sendo bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O que deve acontecer antes do fim? Primeiro, aparecimento de impostores e sofrimentos comuns a todos os cristãos. Haverá impostores,
Desde aquela época havia falsos cristos, a história mostra, em Apocalipse vai falar do último anticristo que virá com aparência de cordeiro. Quem olha para a besta, quem olha para o anticristo acha que é bom, né? A paz, faz até sinais e maravilhas, como se fosse Deus, mas quando ele fala como dragão. Ele é um falso profeta. Aparência, né, de enganar, se possível for. Então já Jesus falou disso. Aconteceu desde aquele momento que ele estava aqui, já tinha falsos. No decorrer da história, e o último anticristo seguirá o mesmo padrão. Na aparência, quem olha o último anticristo diz, que bênção. Faz até milagres, se possível fosse escolher, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos têm a marca, não a marca da besta, mas a marca do Espírito Santo. Nós não seremos nunca enganados. Nós reconheceremos pela voz de dragão, a falsa profecia, é o diabo, é a besta que está ali, né, sobre a autoridade do diabo, a autoridade que Deus deu, que o diabo deu pela permissão de Deus. Então, está aqui a advertência. Antes do fim aparecerão impostores e sofrimentos comuns a todos. Segundo, perseguição dos seguidores de Jesus. Apocalipse também fala sobre isso. Tempos de perseguição, de martírio, o diabo perseguindo, a besta perseguindo a igreja. E assim foi sempre. O Império Romano fez isso, várias nações ainda hoje perseguem a igreja. Jesus já avisou que seria assim. Terceiro, abominável da desolação e angústia terrível. Esse capítulo está dividido em 3 seções. Primeiro, a profecia da destruição do templo, dos versos 1 a 4. 2, as perseguições futuras, do versos 5 a 25. 3, a vinda do Filho do Homem, versos 26 a 37. Então, vamos ver um pouco sobre a destruição do templo. Aí nos versos 1 a 4. Jesus disse, como já lemos, ao sair Jesus do templo, disse a um dos seus discípulos, que pedras, que construções. Então, meus irmãos, ali, Jesus saindo do templo, na sua último momento ali, na terça-feira, um dos seus discípulos se admira com a beleza do templo. Que pedras, que construções. Dizem alguns relatos que tinha pedras de 11 metros. Imagine que pedras grandes, altas, bonitas. Tinha ouro, tinha mármore. Então os discípulos estavam admirados. Que grandeza, o templo. Ali o templo de Herodes. E é isso, né? Eu quero falar apenas um pouco sobre a história de templos na Bíblia. Então, esse templo foi o último que foi destruído e não foi reconstruído, mas houveram outros. A história dos templos é algo muito primitivo na sociedade humana. Por quê? Porque o ser humano é um ser religioso. Se ele não conhece o Deus verdadeiro, ele faz um templo para o Deus falso. Então, desde os primeiros homens, né? Caim e Abel já ofertaram ao Senhor. Adão e Eva já falavam com o Senhor ali no jardim. Então, nas culturas é muito comum os templos, e representavam ali, às vezes, no lugar mais bonito da cidade, representavam a autoridade política, religiosa. O ser humano é um ser religioso. Olhando para a Bíblia, é na Torre de Babel que nós vemos ali das primeiras tentativas do homem chegar a Deus. É como se fosse uma referência a um templo, a Torre de Babel. Só que foi errado, porque subentende uma estrutura de templo em Gênesis 11:4. E qual era a ideia? Era a autoconfiança do homem ao tentar subir a Deus. Por isso foi confundido e foi repreendido.
Era o homem querendo adorar a Deus da sua forma, naquela autoconfiança. Eu sei adorá-lo, eu sei como chegar a Deus. Aí Deus não aceitou. Na verdade, até para adorar a Deus, nós temos que ser humildes, não orgulhosos. Também outros templos em todas as nações. Davi, olhando para a Bíblia, né, Davi não pôde construir o primeiro templo. Antes disso, o tabernáculo, na época do deserto, eles tinham ali a estrutura móvel, né, de tabernáculo, adoração, louvor, a arca, os mandamentos, o maná. Na época de Davi, Davi quis construir um templo, né? O seu reino já estava próspero, estabelecido, ele já morando numa grande casa. E ele disse, né, meu Deus não tem uma casa, né? Eu tenho um palácio. Nas outras nações haviam seus templos grandes e Israel não tinha. Então Davi se constrange, como quem diz assim, eu quero fazer uma casa para o meu Deus, só que Deus não permite. Ele tinha as mãos sujas de sangue dos seus inimigos, de guerras, e Deus não permitiu, mas ele juntou material e tudo mais, se preparou, e seu filho Salomão, Deus permitiu que ele fizesse ali o primeiro templo. Então, esse primeiro templo de Salomão, ele foi destruído no cativeiro babilônico por Nabucodonosor. A arca foi perdida, nunca mais achada, e mesmo nas reconstruções futuras, nunca ousaram fazer algo semelhante. No segundo templo, a reconstrução, na volta do cativeiro babilônico, Esdras, foi o templo que mais durou, quase 500 anos, esse segundo templo durou. Até que Herodes, o Grande, ele reconstrói, tipo uma reforma, no ano 19 a.C., até 60 depois de Cristo. Veja que eram anos de reforma. Se foi destruído no ano 70, então, depois de pronto, só durou 6 anos. Era uma reconstrução constante, de pedras, de enfeites. Os que vieram do cativeiro, na época de Esdras, trouxeram ali os ornamentos que haviam sido levados para a Babilônia. Então, aquele cuidado, né? Na inauguração, a glória de Deus aparecia, descia sobre eles, Deus falava ali em cima da arca, então era um lugar de adoração. Davi havia comprado esse lugar, então tinha toda uma história ali de templos. Até esse último templo que Jesus se referiu, não ficará pedras sobre pedras, e realmente houve a destruição. No entanto, através de Cristo, o templo espiritual está sendo reerguido, que somos nós, que é a igreja. Nós temos o Espírito habitando em nós, não mais a arca perdida, mas hoje nós somos a habitação do Senhor. Temos o Espírito, somos o templo de Deus. Cristo como cabeça. Aconteceu em Jerusalém. É importante a gente lembrar que foi algo particular inicialmente que Jesus falou. Os discípulos perguntaram, versos 3 e 4, quando se sucederão isto? E Jesus ali diz, muitos virão, verso 6, muitos virão, falsos cristos, Jesus disse, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, enganarão a muitos. Só um exemplo, não é? Em 130 depois de Cristo, Bar, é um nome difícil de ler, Bar Cobá, líder de uma rebelião judaica contra os romanos, afirmou ser o Messias. Veja como se cumpriu, no ano 130 depois de Cristo. Esse homem revolucionário, ele disse, eu sou o Messias. Jesus já avisou antes. E não foi só esse, muitos outros diziam, Jesus já havia avisado, muitos virão em meu nome, antes que tudo isso aconteça. Verso 7, o fim, a consumação do século. O fim, o que é que significa o fim, nessa perspectiva de profecia? A consumação do século, o fim dos tempos,
o grande dia do Senhor, esse mundo aqui, ele será restaurado, haverá novos céus e nova terra, o fim dessa era. Então, nós devemos desejar e querer isso. Maranata, Senhor. É tão bom viver aqui, mas há uma vida melhor. Outro dia eu conversava com os meus filhos e eu dizia mais ou menos assim, eu não queria viver muito não aqui nessa terra, não. Isso é algo bem particular. Porque por mais que seja bom, né? A vida é boa, a criação é boa, no entanto, ela foi afetada pelo pecado, há maldições, há consequências, há sofrimentos. Eu não queria viver 200 anos, não. Eu lembro que minha avó, às vezes a gente brincava com ela já velhinha, meio doente, a gente, vovó, a senhora vai viver 200 anos. Ela dizia, Deus me livre. Deus me livre. Porque, né? Eu também penso como ela, eu não queria viver muito aqui. Aí já tem algumas pessoas que dizem, eu queria viver muito tempo aqui, 500 anos, 1000 anos, como era no tempo dos primeiros, né? Eu queria esperar a volta de Cristo para não provar a morte. Eu digo, eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte, porque a morte não é o fim para os crentes. Nós haveremos de ressuscitar. Viver nesse mundo é bom, mas é cansativo. Por isso que a morte é encarada como um descanso para o povo de Deus. As fadigas do pecado são encerradas ali na morte. E nós devemos lembrar disso. O fim virá, consumação do século, final dos tempos. Rumores de guerra, não vos assusteis. Ainda não é o fim. Meus irmãos, eu não vou ler, mas essa mesma profecia ela é repetida em Lucas 21, e também em Mateus. Não vou ler. Meus irmãos, a narrativa de Lucas é impressionante. Eu recomendo que os irmãos depois leiam. Ele traz assim coisas, detalhes importantes, quando Jerusalém seria sitiada. Ele fala de epidemias que haveria antes da volta de Cristo. Algumas riquezas assim de detalhes na narrativa de Lucas. E isso é uma coisa bonita, né? Nós temos estudado aqui como que Marcos sendo o primeiro evangelho a ser escrito. Então, provavelmente, os outros evangelhos foram escritos a partir de Marcos, também com pesquisas complementares e com a revelação de Deus acima de tudo. Então, é uma grande narrativa aqui, primeiramente dada por Marcos. João Marcos, né? Aquele Marcos que teve problemas com Paulo, que desistiu da segunda viagem missionária, mas que depois se tornou útil e estava ali junto de um apóstolo escrevendo. Já no verso 10 fala sobre que o evangelho será pregado a todas as nações. Os eleitos, sim. Deixa eu ver aqui só uma coisa antes do verso 10. Faltou o verso 8 aí também, que eu quero falar um pouco sobre ele. As dores de parto, né? Os judeus esperavam um tempo de sofrimento antes da vinda do Messias. Os eleitos perseveram nas dores, lembrando das promessas. Logo o filho irá nascer, logo o rei vem. Meus irmãos, o início das dores, essa expressão é muito bíblica, entendida por eles, os judeus já usavam, Paulo usou também lá em Romanos 8, quando fala que esse mundo geme, nós também gememos como dores de parto, algo assim. E era algo que eu ia falar, mas esqueci. Essas dores de parto. É a perseverança, sim, lembrei. Representa que nós devemos perseverar, porque logo a criança nascerá. Logo Jesus nascerá. Isso aqui é um incentivo para perseverarmos nas tribulações. Por que a gente persevera? Porque a gente crê que logo o Senhor virá. Porque Paulo enfrentava cidades, leões, a morte, porque ele cria na ressurreição. É isso que nos dá ousadia, é o poder do Espírito. Às vezes, quando a gente está desanimado, lembrando disso que a gente continua
A gente persevera quando a gente lembra dos sofrimentos de Cristo. Ontem à noite eu fui dormir muito cansado e foi lembrando disso que eu fui animado. É assim que Deus nos anima, não é? Ontem, semana abençoada, mas bem cansativa, como tem sido as últimas semanas. Muito abençoadas, mas muito cansativas. Então ontem eu estava exausto. Eu falei para a Simone, dormi um pouquinho quando cheguei. Aí depois eu acordei novamente e fui estudar ainda. Mas na hora que eu fui dormir, eu estava tão cansado. Tomei um analgésico, doía as costas, doía o corpo. E ali eu fui dormir me condenando. Eu digo, meu Deus, eu acho que eu estou errado. Fiz coisa demais essa semana. Não era para eu ter feito isso. Aí eu disse a Simone, nunca mais eu acho que eu vou esse ano aceitar convite nenhum para pregar em canto nenhum mais, fora da igreja, né? Porque ontem eu preguei lá na SAF da quarta igreja. Aí eu fui dormir me cobrando e dizendo, não posso não, esse ano não. Aí aquelas dores, aí foi me lembrando de Cristo, dos seus sofrimentos, Paulo sendo chicoteado, e ele ali se animava no Senhor. Quando eu me lembrei do dia de Jesus, que era assim, cansativo, ele ia dormir cansado e depois se levantava para orar. Quando os discípulos lhe procuravam, ele dizia, vamos evangelizar, para isso eu estou aqui. Aí eu me animei. Eu digo, é assim mesmo, é assim mesmo. Então, Jesus aqui está tentando animar os discípulos, não desanimem nas dores de parto, não os desanimem nas lutas dessa vida, perseverem, sejam pacientes, logo o bebê nasce, logo o Senhor virá. E assim Deus animava Paulo, animou seus discípulos e é assim para nós nas lutas dessa vida. Devemos olhar para Cristo, olhar para Deus e tudo tem sentido. O cansaço tem sentido, o trabalho tem sentido, a igreja tem sentido. Logo o bebê nascerá, logo o bebê nascerá, logo o Senhor voltará. As dores de parto. Verso 10. O evangelho será pregado a todas as nações. Haverá sofrimento e perseverança, mas também haverá graça e evangelização. Verso 14. Abominável da destruição. Daniel profetizou a vinda de um rei, vindo do norte, que profanaria o templo. Daniel 11:31. Em 168 a.C., Antíoco Epifanes colocou um altar no Santo dos Santos e ali sacrificou um porco. Não fujam para os montes, disse a profecia. De acordo com Eusébio, historiador da igreja primitiva, os cristãos fugiram de Jerusalém durante a guerra dos judeus e formou uma igreja numa cidade ali próximo. E é isso, meus irmãos, eu já estou finalizando. A geração, quando diz aí, não passará isso sem que essa geração veja. Então, os discípulos ali que ouviram essa profecia, eles viram quase tudo se cumprir, exceto a volta do Filho do Homem. Então, aquela geração viu. Alguns intérpretes entendem também como se fosse essas pessoas, esse tipo de pessoas estarão presentes na última geração antes da volta de Cristo. Esses problemas estarão presentes lá também. E assim virá a vinda do Filho do Homem, Os versículos aí finais, adivina as nuvens, como disse Paulo, não só Marcos, mas Paulo, Pedro, os apóstolos pregaram essa mesma mensagem. Enviará os anjos, como Apocalipse diz também. A parábola da figueira, quando os seus ramos renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo, Algumas pessoas pensam que é Israel, O estado de Israel floresceu, mas provavelmente não é isso. Provavelmente é quando vides essas profecias acontecer, a figueira está florescendo. Então, estai atentos. Pode acontecer a qualquer dia. Orai, vigiai, não sabeis quando será o tempo. É como um homem que se ausentando do país, deixa casa, autoridades e tudo mais. Não sabes quando virá o dono da casa. Se tarde, à meia-noite, cantar do galo,
para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. E é isso, meus irmãos. Quero finalizar por aqui. É tão importante essa profecia, né? O Senhor virá. O Senhor virá. Nós não podemos esquecer disso. A escatologia, a doutrina das últimas coisas, da morte, da vida eterna, da ressurreição dos mortos, o que acontecerá com a igreja, a gente não pode esquecer dessa doutrina. Ela é base, ela é fundamental, ela impulsiona a igreja, ela dá sentido, né? A vida eterna, a autoridade de Jesus, o reino de Deus, nós não podemos esquecer disso. Viver aqui na terra, sim, como bons mordomos, mas nunca esquecer que nós somos cidadãos do céu. O Senhor voltará. Alguém tem alguma observação ou pergunta para a gente pensar? Estamos caminhando para o final, né? Esperando as crianças aí, adolescentes descer. Mas é isso. O Senhor virá. Será que nós desejamos isso? Será que é a coisa que nós mais desejamos? Novos céus, nova terra, não haverá mais morte, nem dor. Estaremos para sempre com Deus. Será que a gente acredita nisso mesmo? Se acreditamos, devemos viver baseados nisso e a nossa vida deve refletir essa crença. Então, vamos cantar um louvor. Se Laís tiver algum louvor aí, Laís, Vandilson.